Roteirista, fica comigo aqui até o final porque esse vídeo tem um conteúdo muito importante para você, porque hoje nós vamos falar sobre para que serve o diálogo num filme. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da importância do diálogo, para que serve o diálogo, qual é a função do diálogo no seu roteiro. E eu separei aqui 6 funções importantíssimas das quais o seu diálogo, o diálogo que você está escrevendo na sua história, precisa conter para se ter um bom diálogo, para você escrever um bom diálogo. Nós já tivemos aqui de vez em quando nós abrimos a nossa caixinha de perguntas na nossa rede social vizinha, nós observamos que muitas das dúvidas, muitas das dificuldades têm a ver com a criação dos diálogos. Então nós resolvemos fazer um vídeo para entendermos aqui o que é fundamental para que você tenha um bom diálogo na sua história. A primeira lição que a gente aprende ao desenvolver os diálogos é que os diálogos eles são importantes para desenvolver os personagens. É a partir do diálogo que o seu personagem desenvolve, que o seu personagem avança pela história, que o seu personagem cresce, que o seu personagem toma corpo na história. É a partir dos diálogos que isso acontece. Segundo ponto é que o diálogo é importante para expressar as interações entre os personagens, como eles interagem entre si, como eles agem, como eles reagem, como eles falam, como eles escutam o que está sendo falado do personagem, do outro personagem. Então, o diálogo é fundamental para ter essa interação, para a gente entender como os personagens, cada um com o seu temperamento específico, dialoga e se expressa e se comunica uns com os outros. Outro ponto importante para que o diálogo serve é para revelar o background do personagem, revelar o passado, revelar alguma coisa do passado que é importante para que aquela história avance. Então, revelar background como um flashback de vez em quando, mas nem sempre um flashback, porque um flashback é quando você tem uma cena específica que volta no passado. Mas não necessariamente revelar background significa ter flashback. Por quê? Porque o personagem pode estar, por exemplo, contando para o terapeuta uma situação da infância dele que revela muito sobre quem ele é hoje dentro da história. Então isso é um background. Então o diálogo ele é usado para isso, para revelar o passado dos personagens. Outra coisa para que serve o diálogo, para revelar a visão de mundo dele, ou seja, o que o personagem fala, como ele enxerga o mundo, como ele enxerga as situações, como ele enxerga as circunstâncias, os conflitos, a visão política dele, a visão social que ele tem diante dos conflitos que aparecem para ele no filme. Então, o jeito que ele fala, a forma que ele fala, como ele constrói os pensamentos e como ele deságua os pensamentos ao longo da história, tudo isso é feito a partir dos diálogos. E é diálogo, tá, gente? Não é monólogo. Não é o seu personagem andando pela sala sozinho falando o que ele tá pensando, tá? Isso são diálogos. A menos, é claro, eu sempre gosto de deixar claro que existem exceções. Apenas que o seu personagem esteja num devaneio aleatório e danou-se a falar sozinho pela casa. E isso seja importante para o desenvolvimento da cena. Mas jamais deixe o seu personagem falando sozinho, falando com as paredes ou falando com o espelho, simplesmente para revelar ao público uma informação que o público não saiba, tá bom? Vamos combinar isso, combinado? Então tá bom. Outro ponto importante para avançar com a história, porque senão você vai ficar parado no mesmo lugar. Então o diálogo é importante para avançar. Conflitos aparecem e aí você resolve os conflitos
Os seus personagens dialogam na tentativa de resolver conflitos ou na tentativa de criar novos conflitos, e a história vai avançando, vai evoluindo até o final. E por último, e não menos importante, para conduzir o gênero narrativo da história, é muito do diálogo também a gente entender como essa história é contada. Se essa história é uma história de, até mesmo sobre a classificação indicativa. No diálogo tem muito disso, porque é na linguagem, como é que esses personagens falam e como é que esses personagens enxergam o mundo, vai dizer muito sobre a classificação indicativa, fazendo um ponto com o vídeo que nós temos aqui, ó, caso você não tenha visto o nosso vídeo sobre classificação indicativa. A linguagem narrativa faz muito parte disso também. A linguagem narrativa, junto com a linguagem visual, aquilo que vai ser visto na tela, o somatório da linguagem visual com a linguagem narrativa, ela é importante para a gente entender como essa história vai se desenvolvendo, porque não adianta você construir uma linguagem narrativa leve e ter imagens pesadas, ou você ter uma imagem super leve na sua obra com uma narrativa textual pesada. Precisa haver um equilíbrio, e é por isso que o diálogo também é essencial para conduzir aí o gênero narrativo da história. Entenderam por que diálogo é importante? Mas vamos lá, vamos para as ressalvas. Vamos para as ressalvas. Não tente resolver todos os conflitos no diálogo, numa tentativa de explicar para o público aquilo que você acha que o público pode não estar entendendo. O diálogo ele está ali para ser objetivo e principalmente para falar aquilo que não está sendo dito. Sabe, as entrelinhas? Trabalhe muito nisso quando você estiver escrevendo seus diálogos. Trabalhe nas entrelinhas, trabalhe nas intenções, trabalhe naquilo que não precisa ser dito, aquilo que fica induzido num olhar, aquilo que fica induzido num jeito, num tom de fala ou num tom de gesto, porque tudo isso também é diálogo. Não basta só você escrever a frase, mas como o seu personagem vai dizer essa frase é fundamental para você ter um bom diálogo. Combinado? Qualquer dúvida, você sabe, é só vocês dizer aqui nos comentários que a gente responde todas as dúvidas, respondemos todos os comentários que ficam por aqui. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!